Então vamos lá. No nosso último encontro, né, a gente chegou a falar sobre o capítulo 1 e o capítulo 2 de 2 Timóteo. E eu dizia que essa carta, né, ela está dividida em 4 capítulos e cada capítulo tem um tema em si. Então seria o capítulo 1, seria guarda o Evangelho, o capítulo 2, sofre pelo Evangelho, o capítulo 3, persevera no Evangelho, e o capítulo 4, proclama o Evangelho. E aí nós estamos agora para iniciar o capítulo 3. Vamos começar o capítulo 3 agora. Você pode repetir cada capítulo? Sim. O capítulo 1, o tema é guarda o Evangelho. No capítulo 2, o tema é sofre pelo Evangelho. No capítulo 3, o tema é persevera no Evangelho. E no 4, proclama o Evangelho. Lembrando que essa carta, né, a segunda carta de Paulo a Timóteo, é a última carta que o apóstolo Paulo escreve antes da sua morte. Na verdade, a maioria dos estudiosos vai dizer que pouco depois dele escrever essa carta ele morreu. Então, realmente são as últimas palavras do apóstolo, né? Então, eu acho que isso tem um significado todo especial para a gente a partir dessa informação, né? Pois é. Então, vamos lá. Vamos ler o capítulo 3, começar aqui no versículo 1. O capítulo 3, gente, ele é bem pequenininho, ele é rápido, então a gente vai fazer alguns comentários aqui, mas ele é bem rápido. Então, eu vou começar aqui a leitura no versículo 1. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe. Porém, como no caso daqueles, James e Jambres, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Essa primeira fase, essa primeira parte aqui, né, essa perícopezinha aqui, do versículo 1 ao versículo 9, é bem ruim, né? É bem ruim, né? São características, assim, terríveis. Terríveis. Então, Paulo vai falar, olha, haverá um tempo
E aí ele vai falar assim: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Essa palavra terríveis aqui, eu tenho algumas observações a fazer então. Essa palavra terríveis aqui só tem mais uma vez que ela é citada exatamente com esse termo no Novo Testamento. É lá com os gadarenos que estavam endemoniados. E aí, na tradução lá nos gadarenos, a tradução coloca violentos. Então eles eram muito violentos. E aqui o tradutor optou pela palavra terríveis. Mas a gente já consegue compreender que o terríveis aqui, provavelmente ele está falando também de uma violência. E de uma violência proveniente de um ambiente espiritual. Porque vocês lembram que no capítulo 2, que a gente tratou no último encontro, o apóstolo Paulo ele vai falar para Timóteo: olha, você não pode se confundir com o mundo. Lembra do balanço da exceção que a gente falou na semana passada, no sábado, né? Então, o que é o balanço da exceção? O mundo, a vontade do mundo pende para um lado. E o cristão, o discípulo, vai no sentido oposto ao mundo. E aí a gente vai contrabalancear isso aí. Para quê? Para a gente não seguir os preceitos do mundo. Então a gente vai fazer aí esse balanço. A gente chama isso de balanço da exceção. Nós vamos ser diferentes dos demais. Então esse foi o primeiro tu porém, né? Tu porém, você vai ser diferente. Esse pessoal aqui, eles vão seguir a vontade do mundo. Tu, porém, mas essa vontade do mundo, Paulo já tinha se expressado em algum outro momento, não na carta a Timóteo, mas ele tinha falado o quê? Que esse mundo, ele está debaixo do príncipe da potestade do ar. E aí a gente estava falando na semana passada, né, dessa questão que nos envolve, ou que envolve esse presente século, que é uma questão assim, de egoísmo, de fazer suas próprias vontades, de buscar seus próprios desejos, de ser o primeiro em tudo. Isso é o pano de fundo para os pecados que se comete hoje em dia. A vontade de ser o primeiro, a vontade de ter mais, a ganância. Então essa é uma questão que permeia esse tempo. Então, dias terríveis, dias violentos. E aí quando ele fala que nos últimos dias, entende-se que últimos dias, esse momento, ele começa a partir da morte e ressurreição de Jesus. Então, quando Jesus é ressurreto, inicia-se um novo tempo, um novo momento. Em outras palavras, uma nova vida, um novo corpo já é possível, já é viável, a partir do corpo ressurreto de Jesus. Então, como que a gente sabe como que seremos depois da morte? Como seremos depois do juízo? Como seremos no novo céu e na nova terra? Com um corpo incorruptível. E qual é a imagem que nós temos de um corpo incorruptível? Jesus. Jesus já inaugurou esse novo tempo. Já inaugurou esse momento. E então todo mundo vai dizer, os estudiosos da Bíblia vão dizer, que últimos dias são a partir desse tempo. Então a gente pode dizer que a gente já está nos últimos dias há 2000 anos. E pensando, gente, mas 2000 anos é muito tempo. Gente, pensando em eternidade, 2000 anos não é nada. Pensando em período histórico, se a gente pensar só na história do planeta Terra, 2000 anos não é nada. Não é nada. Então, assim, ainda mais se a gente pensar na eternidade. 2000 anos não faz sentido nenhum, né? Então você pensar assim, mas esse período de 2000 anos, últimos dias de 2000 anos, Everson, se a gente pensar na eternidade, esse período aí é simbólico. Segundo Jesus, em breve voltará. Sim, exatamente. 2000 anos é breve. Exatamente. O breve depende da perspectiva.
Se eu disser para vocês aqui que eu vou ser breve e levar 2000 anos falando, vai ser muito tempo. Mas o breve, quando eu digo para vocês eu vou ser breve, vocês imaginam que eu vou falar em, 20 minutos, 30 minutos. Pra gente, o breve, nesse contexto, é isso, né? Então a gente precisa pegar o breve e colocar num contexto onde ele foi colocado, né? Onde ele foi dito, onde ele foi incluído. Então, vamos lá. Vamos a essa lista aqui terrível. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos. Olha, avarento, egoísta, tudo aqui arrogante, esses aqui ingratos, vai dizer respeito a uma questão até de dinheiro mesmo, né? Uma questão de que eu não vou querer repartir, eu não vou querer, eu sou egoísta, eu sou avarento, eu sou aquele que só quer reter, eu não admito dividir. Então haverá tempos em que isso aqui vai acontecer. Olha, é como se Deus já tivesse segredado a Paulo os dias que nós vivemos hoje. É como se Deus já tivesse falado com Paulo, olha, escreve aí para Timóteo, porque essa carta vai chegar lá na igreja que se reúne em Rio das Ostras, e eles precisarão saber disso. Então, quando Paulo escreveu isso há 2000 anos atrás, na vontade eterna e soberana de Deus, ele já sabia que em algum momento essa carta chegaria para nós. E nós teríamos que compreendê-la nos dias atuais, nos dias em que nós vivemos. E aí ele vai dizer ainda, desobedientes aos pais, né? Pessoas que não têm, sem amor pela família. Sem amor pela família. Aí como que você fica pensando, né? Como que alguém pode não ter amor pela família? Amor por um filho, pelo pai, pela mãe. São esses dias terríveis. Esses dias terríveis. Pessoas irreconciliáveis. Aqui, esse irreconciliáveis aqui, não é no sentido de que eles não têm condição de se reconciliar com Deus. Porque com Deus, todo mundo pode se reconciliar. A graça derramada, ela reconcilia qualquer tipo de pecado. Mas o que ele está dizendo aqui, que pessoas irreconciliáveis, ele está falando aqui de um relacionamento. Ele está dizendo assim, pessoas que não perdoam, pessoas que não pedem perdão, pessoas que não se reconciliam uns com os outros. Então, são os irreconciliáveis nesse sentido. São soberbos, são amantes dos prazeres. E aqui, tendo aparência de piedade. Tendo aparência de piedade. Aqui é um alerta que ele está trazendo. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, olha, essas pessoas, elas não vão estar aí de um modo que você vai olhar para elas, essas pessoas que são egoístas, avarentos, amam os prazeres, irreconciliáveis. Essas pessoas, elas não vão estar com a capa de que elas são desse jeito, não. Elas vão estar com uma aparência de piedade. Então ele está dizendo, olha, pode ser que você encontre pessoas assim que você está discipulando. Pessoas assim dentro da igreja. Pessoas que têm aparência de piedade. Então, é uma orientação que Paulo faz aqui em relação ao cuidado que Timóteo deve ter em relação a todas as pessoas. Olha, você vai olhar para alguns, aparentemente eles vão ser piedosos, aparentemente eles vão fazer a vontade de Deus, mas no fundo, não é isso que está no coração deles. Não é isso que se passa no coração deles. E aí, ele continua, né? São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis. Tem uma tradução que fala mulherzinhas tolas. Mulherzinhas tolas. Aqui nessa aqui a NVI fala mulheres instáveis. Na verdade, assim, o que ele está querendo dizer, deixa eu tentar
tratar ou trazer num contexto que a gente possa aplicar aqui. Havia naquela época as mulheres ou que não eram casadas, ou que tinham sido abandonadas pelo marido, ou que eram viúvas. E aí havia pessoas que se aproveitavam dessas mulheres. Emocionalmente frágeis. Exatamente, pessoas emocionalmente frágeis. Então seriam pessoas que esses que se fingem, que têm pele de cordeiro, entrariam na casa dessas pessoas para causar-lhes danos. Então, se a gente pegar hoje em dia, a gente pode trazer alguns tipos de pessoas que passam por algumas, que estejam emocionalmente frágeis. Às vezes a pessoa está com algum tipo de depressão, às vezes a pessoa está passando por um problema na família. E aí, esses que se fazem, que se colocam uma pele de cordeiro, mas que na verdade são lobos, vão fazer o quê? Vão se aproveitar da fragilidade dessas pessoas para obter algum lucro, para obter algum ganho. E aqui, gente, ganho muitas vezes é com dinheiro também, né? São pessoas que se aproveitam, inclusive financeiramente, de pessoas frágeis, de pessoas vulneráveis, né? E aí ele vai dizer, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Aqui, quando ele está falando de Janes e Jambres, é que tem uma passagem lá no Antigo Testamento que Moisés, nas pragas, Moisés fazia uma praga e aí Janes e Jambres, eles faziam uma igual. Aí Moisés fazia outra, eles faziam outra igual. Mas houve um determinado momento, ou a partir de determinado momento, eles não conseguiam mais imitar aquilo que Moisés fazia. Por quê? Porque eles eram apenas imitação. Daí ele está comparando Janes e Jambres a essas pessoas, por quê? Porque são pessoas que vão imitar a verdade, vão se disfarçar de verdadeiros, mas que na verdade o que está por trás deles é pura insensatez. É pura insensatez. E aí no versículo 10, ou a partir do versículo 10, ele começa a dizer para Timóteo que ele é diferente, que Timóteo é diferente. Olá, boa noite. E aqui nós temos mais um tu porém. Mais um tu porém. Versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Gente, aqui, Paulo, ele está sendo muito, muito transparente com Timóteo. Ele está dizendo assim, Timóteo, persevera, meu filho. Por quê? Porque haverá muitas situações em que as pessoas lhe serão contrárias. Você vai ter que suportar muita coisa. E olha, Paulo dizia isso aqui, Paulo escrevia isso aqui, a gente sabe, ele tinha Timóteo, ele mesmo fala, como um filho amado. Então ele escrevia isso para Timóteo, eu imagino que com muito
receio de que Timóteo se desviasse. E ele falava: Timóteo, suporta, meu filho, suporta, porque virão tempos difíceis. Você vai estar cuidando de gente. E cuidar de gente dá problema, dá trabalho. Gente, e nós aqui somos chamados para quê? Para cuidar de gente, de caminhar com pessoas. Então, da mesma forma que Paulo foi muito transparente com Timóteo, eu preciso ser muito transparente com vocês. Quando vocês estiverem cuidando de outras pessoas, será trabalhoso. Será trabalhoso, não será fácil, não será o tempo todo de facilidade. Haverá problemas. Mas assim como Paulo disse para Timóteo, eu repito para vocês, suportem. Suportem. Porque há de valer a pena. Há de valer a pena. É preciso suportar. E uma coisa assim que me deixa muito feliz é o que está escrito lá em Hebreus 13, 23. Eu queria muito que Paulo tivesse lido a carta aos Hebreus. 13, 23. O que está escrito no 13, 23? Hebreus 13, 23. Eu vou pegar aqui. Se alguém achar antes de mim, pode ler também. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade com ele. Caso venha logo, vos verei. É isso aí. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Significa que Timóteo foi preso. Ele não desertou. Ele não fugiu. Timóteo se manteve firme. Timóteo foi preso depois da morte de Paulo. Paulo não viu isso. Mas como eu gostaria que essa carta, que Paulo soubesse que o trabalho que ele teve por Timóteo não foi em vão. Não foi em vão. Sabe, essa carta, ela teve um valor para Timóteo. Valeu. Sabe, Paulo, isso que você escreveu para Timóteo, dizendo para ele, suporta, meu filho. Ele colocou no coração. Ele suportou. Essas palavras não foram palavras ao vento. Não foram escritas para alguém que depois fugiria, abandonaria a fé. Não. Timóteo foi preso. Nosso irmão Timóteo acabou de ser posto em liberdade. Amém. Eu imagino assim, quão feliz Paulo ficaria, não pela prisão de Timóteo, mas por saber que o fruto do trabalho dele não foi em vão, né? Que o trabalho dele deu fruto, que o trabalho dele frutificou, que o árduo trabalho dele em discipular Timóteo. Gente, vocês estão vendo a importância do discipulado. E quando a gente fala de discipulado aqui em nosso meio, vejam como que é importante você ter alguém com mais experiência do que você, que te exorte, que te encoraje, que te aconselhe, que coloque você no caminho, que te dê palavras de ânimo. Olha a importância de Paulo na vida de Timóteo. E eu olho para a minha vida e a importância do meu discipulador na minha vida. E a importância das juntas e ligamentos na nossa vida. Do caminhar junto, do caminhar lado a lado, do andar junto, do repartir as cargas. Como eu disse no outro encontro, gente, essa forma como a gente vive é uma preciosidade.
A gente sabe que a gente não vive sozinho, a gente não vive largado. A gente tem um irmão do lado, a gente tem um discipulador que vai orar por nós, que no mínimo vai orar por nós. E olha que orar é muito. Mas ele no mínimo vai orar por nós. Isso quando não vai estar nos dando a mão e caminhando com a gente, chorando do nosso lado, do nosso ombro, ou dando o ombro para a gente chorar. Então, a importância que eu quero trazer aqui para isso, sabe? Não desprezem o relacionamento entre vocês. Não desprezem o relacionamento com o discipulador. Não desprezem o relacionamento com os mais velhos. Não despreze o aconselhamento. Olha o exemplo de Timóteo. Eu não tenho dúvidas que se não fosse o discipulado de Paulo, Timóteo não seria quem ele seria. É claro que ele foi o que ele foi pela graça de Deus, é óbvio. Mas ele teve um discipulador ao lado. Ele teve alguém que o encorajava, que chamava a atenção dele também. Nessa carta aqui a gente vai ver como ele chamou a atenção. A gente já viu em alguns momentos ele chamando a atenção de Timóteo, né? Exortando Timóteo. Versículo 14. Quanto a você, porém, ou tu, porém, mais uma vez o tu, porém aí, ó. Tu, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Ele está falando de quem? Dele. Dele. Gente, quando que a gente vai ter a ousadia de Paulo de chegar para alguém e poder falar assim, olha para mim. Não precisa olhar para Jesus, não. Olha para mim. Porque olhando para mim você vai ver Jesus. Essa é a ousadia de Paulo. Essa é a ousadia de Paulo. Ele chega para Timóteo e fala assim, olha, você sabe com quem você aprendeu. Ele é discípulo de Timóteo, ele é discípulo de Paulo, então aprendeu com quem? Com ele. Olha para mim. Né? E às vezes, aqui abrindo um parênteses, quando a gente fala assim, em relação a olhar para Jesus, entendam bem o que eu vou dizer. Se você falar para um não crente, para um descrente, para alguém que não conhece Jesus, olhar para Jesus, é mais difícil, né? Porque ele não conhece Jesus. Ele não sabe as atitudes de Jesus. Mas se ele puder ver Jesus na sua vida, isso fará toda a diferença para ele. Porque ele vendo Jesus na sua vida, ele vai falar assim, tu, porém, é diferente dos outros. E aí o que você vai dizer para ele? Porque eu sou igual a Jesus. Porque eu imito a Jesus. Não é assim que Paulo fala? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí quando alguém que desconhece Jesus perceber em você uma pessoa diferente, uma pessoa que tem um comportamento diferente, ele não vai saber que você tem um comportamento diferente porque é Jesus na sua vida. Você vai precisar dizer para ele. Então, para essa pessoa, não adianta você falar, olha para Jesus. Ele não sabe. É a sua vida que vai mostrar Jesus para essa pessoa. É o seu comportamento, são as suas atitudes que vão mostrar Jesus para quem não conhece Jesus. Então vamos lá. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. E versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus
seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Útil para quê? Para o ensino, mas também para a repreensão, para a correção, para a instrução. Então aqui o que ele está dizendo é o seguinte: olha, por meio da Escritura, você conhecendo a Escritura, no capítulo 3, ele fala da importância da gente conhecer a Escritura. E aqui ele está dizendo, olha, agora que você conhece a Escritura, essa Escritura ela é útil para você lidar com as pessoas. Ela é útil porque você, quando você tiver que repreender alguém, você não vai fazer conforme a tua vontade, conforme os seus pensamentos. Você vai fazer de acordo com o que está na palavra de Deus. Então, se você precisar exortar, se você precisar admoestar, se você precisar animar, se você precisar trazer alguém ao curso, não será pelas suas ideias. Não pode ser pelas suas ideias. Não pode ser o que você pensa. Tem que ser o que está na palavra. Tem que ser o que está na Escritura. Então, quando eu tiver que falar com Davi lá em casa alguma coisa, conversar com ele alguma coisa sobre a vida dele, sobre um comportamento dele, a base que eu vou trazer para ele é a palavra de Deus. Eu vou ter que falar com ele, olha, a palavra de Deus, a Bíblia diz isso, isso e isso. E esse é o comportamento, é o modelo, é o padrão que nós devemos seguir. Então, sabe, quando você tiver que falar com alguém, é sempre de acordo com o que a palavra diz. É sempre de acordo com a palavra. Não pode ser fora da palavra. E aí, nós, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, toda boa obra, ela vai ser feita por intermédio da palavra de Deus. Por intermédio da Bíblia, né? Então, é conhecendo as Escrituras, é conhecendo a Bíblia, que a gente vai poder estar preparado para a boa obra.